Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a história social. O contexto da história social marca o movimento historiográfico em que a disciplina passou a estudar a pessoas comuns e o cotidiano da sociedade, em vez de focar apenas em reis, governantes e grandes instituições. Mas como foi o surgimento do campo? Bem, houve reação ao elitismo. O campo nasceu em oposição à história política tradicional, que valorizava apenas heróis, chefes de Estado e elites militares. A história vista de baixo. Movimento fortalecido no século XX por correntes como a Escola dos Análises e por historiadores marxistas britânicos como E.P. Thompson, voltados para os menos favorecidos, passa a fazer parte deste contexto. E houve a colocação de novos protagonistas. Passou a dar visibilidade a operários, camponeses, escravizados, mulheres e grupos marginalizados. Com isso, houve transformações nos métodos. Citamos neste contexto a questão da ampliação de fontes. Além de leis e documentos oficiais, os historiadores passaram a usar relatórios orais, diários, processos criminais e registros de moradia. O foco no cotidiano também passa a ser importante. O objetivo principal tornou-se compreender como a população reagia às estruturas sociais, econômicas e políticas, ressignificando sua própria realidade. Bom, mas qual é, de fato, o conceito de história social? Trata-se de um campo da história focado na sociedade como um todo, destacando as relações coletivas e a vida das pessoas comuns. Ela substitui o foco exclusivo em reis e grandes líderes políticos pela análise de grupos antes ignorados, como trabalhadores, camponeses e as minorias. E suas principais características são a história vista de baixo, o modelo de historiografia que prioriza a vivência e o papel ativo das classes menos favorecidas na construção dos fatos históricos. Novos sujeitos e temas. Estuda famílias, comunidades, trabalho, migrações, religião e o cotidiano em vez de apenas guerras e governos. E diálogo com outras disciplinas, utilizando ferramentas da sociologia, da economia e da demografia para entender as trocas entre os grupos humanos. Sendo assim, podemos destacar diferenças entre a história social e a história tradicional. Bem, a principal diferença é que a história tradicional foca nos grandes líderes políticos e militares e em datas oficiais, a chamada história vista de cima, enquanto a história social investiga o papel de um povo comum, das classes trabalhadoras e do cotidiano, a chamada história vista de baixo. Foco e objetivo de estudo. Em relação à história tradicional, concentra-se em governantes, reis, guerras, tratados de paz e grandes rupturas políticas. Em relação à história social, investiga-se grupos marginalizados, trabalhadores, movimentos sociais, estruturas familiares e as relações entre diferentes classes. Em relação às fontes de pesquisa, a história tradicional prioriza documentos oficiais escritos, guardados em arquivos estatais, como leis, cartas de políticos e decretos. E em se tratando da história social,
Utiliza-se fontes diversificadas, como registros paroquiais, dados estatísticos de censos, depoimentos orais e cultura material. Em relação à visão sobre a mudança histórica, a história tradicional acredita que as mudanças no mundo ocorrem por causa da ação de heróis e figuras poderosas. Já a história social defende que as transformações nascem coletivamente de dentro da própria sociedade e de dinâmicas econômicas ou culturais.